Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fé e Tulipas, e no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas das razões do porquê eu não sou feminista. Motivo número 1. O feminismo começou pela razão errada. Porque o feminismo começou tentando elevar a mulher ao nível do homem, dizendo que a mulher era boa e que o homem que estava sendo autoritário, ditador e patriarcal. Mas o que a Bíblia nos diz é que não há nenhuma pessoa, nenhum sequer, que seja bom. E a Bíblia também deixa bem claro que o problema de tanto homens quanto mulheres é o mesmo, que é o pecado. Dá uma olhada em Romanos 3, no versículo 23, que diz bem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não são só homens que pecaram, mulheres também pecaram, e por causa disso, tanto homens quanto mulheres sem Cristo estão perdidos. Mas a salvação não é só para um dos gêneros. A salvação é para todos, tanto homens quanto mulheres. Segunda razão, o feminismo promove a libertação sexual da mulher. Se você for parar para observar, a partir da segunda onda do feminismo foi quando as mulheres começaram a se sentir empoderadas e começaram a usar roupas cada vez mais vulgares e começaram a se envolver no mundo da pornografia. Mas nós, como mulheres cristãs, sabemos que a Bíblia, em vários pontos, fala sobre a modéstia, sobre como que a mulher tem que se vestir de modo digno. Existem algumas poucas feministas que são contra a pornografia de modo geral, mas a maioria delas são a favor, dizendo que isso é uma forma de empoderamento feminino. Sendo que isso não traz poder nenhum para a mulher, e sim degrada a sua imagem, porque estão tratando mulheres como objetos. E eu estava lendo Êxodo esses dias, e tem uma parte lá no capítulo 21 que vai falando sobre como tratar escravos. E pega uma situação sobre como dentro do povo de Israel, se uma família ficar endividada e der a filha como pagamento, como que tem que tratar. E olha só o que diz em Êxodo 21, do 7 ao 9. Diz assim: se o homem vender a sua filha para ser escrava, esta não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que lhe comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la para um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Ou seja, desde sempre, Deus vela pelo valor da mulher. Ou seja, não quer que ela seja vendida para outro povo estranho para eles a tratarem como uma mulher sem valor. A Bíblia, em todos os momentos, vê a mulher como valiosa. Terceira razão pela qual não sou feminista. O feminismo diz que a mulher é dona de si mesma. Provavelmente você já ouviu uma frase que é bem assim: meu corpo, minhas regras. Geralmente, mulheres que falam isso estão buscando uma razão para poderem abortar seus filhos. Por quê? Porque o feminismo trata o feto, trata o embrião como se não fosse uma vida. E isso está errado. O bebê, desde a concepção, é uma vida. Se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 139, do versículo 14 ao 16, diz bem assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, isso mostra que o aborto é sim assassinato, mas o feminismo fecha os olhos para isso. Quarto ponto, o feminismo desestimula a liderança masculina. Hoje em dia está muito mais normal você ver mulheres liderando relacionamentos, começando os relacionamentos, liderando a casa, liderando tudo. Mas o que a Bíblia diz para um casamento cristão é o que está lá em Efésios 5, no versículo 23, que diz bem assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mas esse versículo tem sido muitas vezes mal interpretado por algumas feministas que começam a dizer que a Bíblia é opressora, que a Bíblia é patriarcal, mas na realidade não é. Porque se a gente continuar nos próximos versículos, olha só o que diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao vosso marido. Maridos, amai a vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Os homens têm que amar as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja, ou seja, eles devem estar dispostos a entregarem a sua própria vida por elas. E a quinta razão pela qual eu não sou feminista: o feminismo desvaloriza a vida no lar. O feminismo estimula mulheres a serem bem-sucedidas, a terem um bom emprego. E isso, na realidade, não é o problema. A mulher pode sim ter um outro emprego, mas ela tem que valorizar a vida no lar, valorizar os seus filhos e valorizar o seu marido. O que o feminismo não quer. Porque, por exemplo, em um grupo de mulheres, se várias mulheres disserem: eu sou advogada, eu sou médica, eu sou engenheira, e uma disser: eu sou dona de casa, essas outras mulheres que têm outros empregos começam a desvalorizar e a ignorar a que diz que era dona de casa. Mas olha só que legal que a Bíblia diz em Provérbios 31, no versículo 28 e 29, sobre uma mulher que é dona de casa. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas são as mulheres que procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Mulheres podem ter outros empregos, mas elas têm que ser mães presentes, esposas presentes que valorizam a sua família. Essas são 5 das razões do porquê eu não sou feminista. Existem outras razões. Se você tiver curiosidade de começar a ler sobre a história do feminismo, o impacto do feminismo, eu acredito que você vai ter inúmeras outras razões para não ser feminista. E se você quiser dar uma procurada a mais, eu recomendo o livro Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley. Esse livro é muito bom porque ele fala sobre a história do feminismo, o impacto do feminismo, como cristãos devem reagir a isso. É um livro muito bom. E também eu recomendo The Feminist Mistake, da Mary Cation. Esse, infelizmente, não tem em português, mas esse aqui é um livro muito legal que fala sobre o impacto do feminismo na igreja e na cultura. E também teve a Conferência Fiel de Mulheres de 2018, em que a Carolyn McCulley esteve aqui no Brasil e o tema da conferência foi sobre uma fé feminina em um mundo feminista. Então, todas essas palestras estão aqui no YouTube. Então, se você quiser ver, vai ser uma coisa que vai expandir muito o seu conhecimento sobre isso e vai te edificar bastante. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te edificado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal para conhecer mais sobre Fé e Tulipas. E até o próximo vídeo.